Sentença do dia: pão versus cuscuz. Quem é o mais saudável? Primeiro a se defender será o senhor Pão. Sei que tenho fama de vilão, mas deixe-me contar minha história. Pão, vilão ou mocinho? Pão francês, pão rústico, bengala, pão caseiro, pão de cereais, ciabatta, bisnaguinha, pão doce. O pão é um dos alimentos mais tradicionais em todo o mundo. A história do pão é antiga. Ela teria surgido há mais de 6.000 anos, quando os egípcios descobriram a fermentação do trigo, sendo então depois mundialmente conhecidos como poderosos do pão. Para responder à questão, precisamos voltar 2 passos para trás e rever o que consideramos como alimentos que engordam e o que é ser saudável. Pão não engorda. Quem engorda é quem come. Já ouviram a piada? Isso não engorda. Quem engorda é quem come. Do mesmo modo, nenhum alimento por si só é o vilão da nossa alimentação e nos faz ganhar uns quilinhos a mais. O que engorda é as combinações que fazemos em nossos pratos e no nosso estilo de vida. Se optarmos por um sanduíche com recheios gordos, tais como salame, mortadela, queijo, mussarela, maionese, etc., com toda certeza iremos ganhar calorias desnecessárias e não iremos aproveitar o valor do pão nosso de cada dia. Tudo é equilíbrio. A OMS, Organização Mundial de Saúde, define saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente ausência de afecções e enfermidades. Disso, interpretamos o seguinte: tudo bem comer um doce aqui, uma fritura ali, se isso contribuir para o seu bem-estar. O importante é balancear seu prato para cuidar do seu organismo, é ter consciência do seu próprio corpo e dos seus limites. De tudo isso, concluímos que comer pão não engorda, se sua alimentação e estilo de vida não depender apenas disso. O pãozinho nosso de cada dia. O pão também pode ser uma fonte de fibras, vitaminas e minerais, dependendo do tipo de pão que você consome. O pão francês talvez seja um dos tipos de pães mais populares que conhecemos. Esse pão é feito principalmente com farinha de trigo refinada, o que significa que o farelo e o germe de trigo são removidos durante o processo de moagem. Logo, a questão: pão francês é saudável? É um pouco complicado de responder. Vejamos a seguir. Menor teor de fibras. Como é feito com farinha de trigo refinada, o pão francês geralmente contém menos fibras do que o pão integral. Isso pode resultar em menos saciedade e impacto na digestão. Menos vitaminas e minerais. A remoção do farelo e do germe de trigo durante a moagem diminui a quantidade de vitaminas do complexo B, ferro, zinco e outros minerais do pão, sendo assim tendo vitaminas completamente nulas. Maior índice glicêmico. O pão francês tem um índice glicêmico mais alto em comparação com os pães integrais, o que significa que pode causar um aumento mais rápido nos níveis de açúcar do sangue, o que prejudica se você tiver diabetes. Então, melhor trocar o pão francês por pão de forma? Um dos benefícios do pão francês, por exemplo, é a sua lista de ingredientes enxuta e natural. É um alimento com poucos ingredientes. O pão francês de padaria apresenta apenas 5 e sem compostos tóxicos. Isso é, menos toxinas a serem metabolizadas pelo nosso corpo, afirma vários especialistas. Assim menos, com um alto teor de carboidrato, esse alimento não contém conservantes ou outras substâncias que fazem nosso fígado trabalhar mais ou estimulam um processo inflamatório. Muito diferente do pão de forma industrializado, que muita gente acredita ser uma alternativa mais saudável, alguns carregam mais de 8 ingredientes, muitos deles conservantes para aumentar o seu tempo de prateleira. Podemos citar tais como propionato de cálcio, um estudo demonstrado pela Health System. Essa substância em consumo diário alterou o revestimento do estômago, aumentando a probabilidade de gastrite e úlcera.
e sorbato de potássio, um sal que dificulta o processo digestivo, já que altera a flora intestinal e até mesmo da boca. Atenção! Fique de olho nos rótulos. Alguns pães de forma, principalmente os 100% integrais, não possuem ou possuem menor teor de produtos químicos em sua composição. Pães 100% integrais não contêm farinha branca processada, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, na lista dos ingredientes da embalagem do pão. Pães integrais contêm maior quantidade de farinha integral do que de farinha branca processada. A farinha integral aparece como o primeiro item da lista, por estar em maior quantidade que os demais ingredientes. De vilão a novo mocinho. Por ser uma fonte de carboidrato refinado, a farinha de trigo branca, que são digeridos rapidamente pelo organismo e transformados em açúcar, glicose, na nossa corrente sanguínea, como informamos anteriormente, as pessoas parecem ter descoberto que, quando combinado com algum ingrediente nas quantidades certas, o alimento cabe sim na dieta e pode ajudar em diferentes objetivos, seja emagrecer, ganhar massa muscular, manter peso e etc. É possível ajustar quantidade, receita e horário para que ele deixe de ser um vilão e passe a ser um verdadeiro aliado na sua saúde e na sua meta. Afinal, o alimento traz vantagem, sabia? Contudo, não vamos ser injustos com o pão francês. Uma unidade de 50 gramas possui aproximadamente 150 calorias, nada de conservante e quase 30 de carboidrato. Então, se ele estiver dentro de uma dieta equilibrada e acompanhado de opções saudáveis, o pão pode sim ser uma opção a ajudar a fornecer energia. Encaixando o pão na dieta. Se o seu objetivo é emagrecer, você provavelmente vai querer retardar a absorção do mesmo pelo organismo, aumentando o tempo de saciedade. Para fazer isso, alguns nutricionistas sugerem opções saudáveis e simples. Recheie seu pão com uma fonte de proteína e ou gordura boa. Por outro lado, se você quer ganhar mais massa muscular, uma ótima dica é consumir o pão francês como pré-treino, já que ele fornece energia rápida para a performance. No entanto, ele também funciona depois do esforço físico. Montando o sanduíche perfeito. Fibras. Pode adicionar alface, agrião, rúcula, brotos de feijão, entre outros ingredientes. Proteína: frango, atum, carne assada, queijo Minas, proteínas vegetais e etc. Gordura boa: azeite, abacate, chia, azeite de chia e entre outros. Escolhendo o melhor pão. Se mesmo assim achar melhor consumir pães de forma integrais, fizemos alguma lista dos melhores pães para consumo, baseado na lista dos ingredientes. Atenção, gente, esses pãezinhos são apenas uma ideia, uma noção, para que você possa saber escolher com sabedoria. Nada está sendo pago para poder auxiliar no nosso canal, ok? O cuscuz é um alimento conhecido mundialmente. Sua descoberta foi no século XIII em Marrocos, logo depois no século XVI em Portugal e no XVII na França. A história folclórica que contam dessa receita diz que os tropeiros paulistas no século XVI e XVII, ao carregar os itens para as trocas e vendas pelo interior do Brasil, carregavam todos os itens juntos, e com isso a farinha de milho acabava absorvendo o gosto dos outros itens, e com isso formava a massa base dessa iguaria. Na região do Nordeste, o cuscuz é consumido nas 3 refeições do dia, sendo no café da manhã, da tarde com manteiga ou ovo, e no almoço e no jantar, no lugar do arroz ou como farofa. Além de saborosa, é extremamente versátil, podendo ser consumida muitas vezes até doce. Cuscuz ou pão francês? Como o cuscuz vem do milho, ele é uma grande fonte de carboidrato, assim como o pão. Assim, quando o assunto é emagrecer ou engordar, seria justo comparar o cuscuz com o pão francês. Até porque ambos costumam aparecer no cardápio do café da manhã ou no lanche da tarde. Normalmente, em 50 gramas de cuscuz de milho, há 56 calorias e 11 gramas de carboidrato.
Por sua vez, uma unidade de pão francês, que costuma ter 50 gramas, apresenta 150 calorias e até 30 gramas de carboidrato. Sem contar que o pão francês é mais pobre nutricionalmente, pois ele é feito com farinha de trigo refinada. Por outro lado, uma vez que é a base do milho, o cuscuz contém mais vitaminas e minerais, ou seja, ele é um alimento mais interessante para a dieta que o pão. Mas e o índice glicêmico? Por ser basicamente carboidrato, o índice glicêmico do cuscuz é alto, 140 de índice glicêmico, assim como ocorre com o pão francês, que é 95 de índice glicêmico. Essa é uma medida que avalia a velocidade na qual os carboidratos são absorvidos no organismo e quão rapidamente aumentam os níveis de açúcar, glicose no sangue. Os carboidratos e alimentos com alto índice glicêmico entram muito rápido na corrente sanguínea, então o cérebro recebe um sinal indicando que o sangue está com muita glicose e que é preciso guardar toda a glicose. Se não há uma atividade física para usar esse tanto de glicose, o corpo secreta bastante insulina para armazenar o excesso da glicose no sangue. Onde? Justamente na célula de gordura, onde o organismo estoca energia, ou seja, ocorre aí um acúmulo de gordura. Mas calma, dá para diminuir o índice glicêmico do cuscuz e torná-lo uma receita saudável. Combinações positivas e negativas. Assim como o pão, os acompanhamentos que iremos acrescentar podem fazer do cuscuz um alimento nutritivo e ainda mais saudável, sem falar em auxiliar na queda do índice glicêmico. Por exemplo, não é aconselhável adicionar um queijo coalho, que é super gordo com suas gorduras saturadas, além de ter muito sal. Colocar outros queijos gordos, muita manteiga ou margarina no cuscuz também prejudica o emagrecimento. Ao preparar o cuscuz, o ideal é misturar um queijo mais magro no meio, como cottage ou ricota. Eles vão deixar o cuscuz molhadinho, porém trarão menos gordura saturada e mais proteína ao prato. Outra dica é misturar ovo cozido picado no cuscuz já pronto. O ovo é uma ótima fonte de proteína de qualidade. Aliás, a presença do nutriente vai ajudar a diminuir o índice glicêmico do cuscuz. Sem contar que o ovo auxilia a saciar mais e é a fonte de nutrientes como colina e vitamina D. Já o ovo frito, mexido ou feito de outra maneira, com óleo, manteiga ou margarina, não é uma boa ideia, pois vai acrescentar gorduras e calorias desnecessárias ao prato. Cuidado com a quantidade de cuscuz. O cuscuz é bem saboroso, principalmente quentinho, ao lado de uma xícara de café. Então não é tão difícil exagerar na quantidade e comer um pratão de uma vez. Mas comer uma porção muito grande traz um excesso de calorias e carboidratos, o que inevitavelmente prejudica qualquer dieta. Uma quantidade segura é uma porção de mais ou menos 50 gramas, ou um prato de sobremesa. Escolha uma refeição do dia para inserir o cuscuz, de preferência no café da manhã ou antes de uma atividade física, para não consumir uma quantidade exagerada e para queimar durante o dia os carboidratos do cuscuz. Então, quem é o mais saudável? Se vocês conseguem observar a diferença de 50 gramas de cuscuz e 50 gramas de pão, conseguem observar que a quantidade de valor energético de um para o outro é bem alta, de 56 calorias e 150 em relação ao pão. Carboidratos, a mesma coisa. Então, o que vocês acham que é mais saudável? O cuscuz ou o pão? Fica declarado que o cuscuz é mais saudável do que o pão. Porém, não exclua o pão totalmente da alimentação, podendo o pão a ser consumido a cada 10 dias, sendo de forma integral. Somos amigos na alimentação saudável.